Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 56. Esse salmo é uma oração de confiança em Deus. Portanto, é muito importante que você permaneça conosco para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero, antes de começar a nossa reflexão, pedir para que você compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais. Eu imagino que outras pessoas também podem ser abençoadas assim como você nessa manhã. Então você pode ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas compartilhando esse link aí nas suas redes sociais, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Então hoje nós vamos refletir no Salmo de número 56. É um salmo, é uma oração de confiança em Deus, e a palavra do Senhor nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, o Senhor, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte me livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, observe que o salmista começa a oração recorrendo à misericórdia de Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Veja que ele se aproxima de Deus com o seu coração contrito, com o seu coração quebrantado. Ele se achega a Deus com humildade. Infelizmente, parece que tem algumas pessoas que, quando se aproximam de Deus, se aproximam com uma voz altiva, com um sentimento de prepotência, de arrogância, querendo exigir alguma coisa de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Nós somos já ricamente abençoados por Deus. Nós já somos ricamente abençoados. Quando nós nos aproximamos de Deus através da oração, nós devemos fazê-lo com o coração quebrantado, com o coração disposto a ouvir a voz de Deus, a ouvir o direcionamento de Deus. Não é querendo exigir alguma coisa ou cobrando alguma coisa de Deus, porque quem somos nós para cobrar alguma coisa de Deus? Deus nem precisa de nós para ser Deus. Ele, por graça e bondade, decidiu nos amar e decidiu entregar o seu Filho para que morresse na cruz por nós.
Mas independente de crermos ou não, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não depende do ser humano para ser Deus. Ele sim é autossuficiente. E mesmo sendo autossuficiente, Ele escolheu se relacionar conosco. Ele escolheu se revelar a nós. Olha que privilégio poder conhecer Deus. Então isso é algo maravilhoso. Então, o salmista estava vivendo uma situação de perseguição. Por isso que ele diz, na continuação do versículo 1, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Coisa terrível deve ser a pessoa viver sendo perseguida, oprimida por pessoas que se opõem simplesmente à sua vida. Então ele diz que aqueles homens estavam querendo destruir a sua vida, estavam oprimindo e lutando todo o dia contra ele. Ele chega a dizer no versículo 5 que todo o dia eles torcem as suas palavras e os seus pensamentos são todos contra ele para o mal. Os versículos 3 e 4 ele diz assim: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Veja que quando ele diz quando eu ficar com medo, ele já está aqui reconhecendo que o medo faz parte da nossa caminhada. Em alguns momentos nós sentimos medo, nós aprendemos a sentir medo diante de algumas situações. Por isso ele diz quando, ele não diz se eu ficar com medo. Ele diz quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Então, há situações na nossa vida, quando nós enfrentamos algo novo, ou quando enfrentamos uma situação desafiadora demais, maior do que a nossa força, ou do que a nossa capacidade de resolução, nós sentimos medo. Mas aí ele diz assim, olha, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Então, o que é que nós devemos fazer diante de uma situação de medo? Confiar no Senhor. Diante de uma situação de medo, nós devemos confiar no Senhor. Confiar que o Senhor está conosco. Confiar que o Senhor está cuidando de nós. Confiar que o Senhor está no controle da nossa vida. Confiar que no Senhor nós estamos seguros. Eu gosto, quando eu oro com os meus filhos antes de dormir, eu gosto de usar a seguinte expressão na oração: Senhor, muito obrigado por saber que mesmo quando estivermos dormindo, o Senhor continuará cuidando de nós. Isso é uma forma de transmitir para a criança essa certeza, essa segurança de que Deus está cuidando de nós quando nós estivermos dormindo. Então, o salmista diz, inclusive no Salmo 127, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, até quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós, Deus está suprindo as nossas necessidades, Deus está abençoando a nossa vida. Então, quando você sentir medo, quando você se sentir inseguro, quando você se sentir fraco, confie no Senhor. Mas confie de todo o seu coração. Não confie de qualquer maneira, não. Confie de todo o seu coração. Busque ao Senhor de todo o seu coração. E deposite nele toda a sua confiança, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra, aquele que cuida perfeitamente de nós. Veja que no versículo 4, ele diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? O que o salmista está nos ensinando aqui é que quando nós confiamos no Senhor, nós somos fortalecidos por Ele para enfrentarmos as situações de medo, nos sentindo então fortes pela presença de Deus conosco. Se nós formos olhar para algumas situações
nós vamos sentir medo, nós vamos nos sentir fracos, despreparados e inseguros. Mas quando nós, diante dessas situações, decidimos olhar para Deus, confiar nele e recorrer a ele de todo o nosso coração, então ele nos fortalece, ele nos prepara e ele nos habilita a enfrentar os desafios que a vida nos propõe. Então nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Eu lembro de uma ilustração de uma criança que estava num voo e de repente aquele avião começou a passar por um momento de turbulência. E aquela criança que estava ali desenhando, continuou desenhando. Mesmo naquela turbulência, ela continuou desenhando. E a pessoa que estava do lado ficou curiosa, disse, como é que pode? Eu estou aqui tremendo de medo e essa criança está desenhando, continua desenhando mesmo diante dessa turbulência. Então aquela pessoa perguntou para a criança, você não está sentindo medo? Você não está com medo diante dessa turbulência que nós estamos enfrentando? E a criança respondeu, eu não estou com medo, o meu pai é o piloto. Olha que coisa interessante, por entender que o pai estava no controle, por entender que o pai era o piloto, aquela criança se sentia segura. Assim como no nosso dia a dia, às vezes a criança sente ali uma situação de insegurança, de medo, mas quando ela percebe a presença do pai ou da mãe, a presença de alguém próximo, então ela se sente segura, porque ela está vendo que alguém conhecido está por perto, e essa presença gera segurança. Então, o mesmo acontece em relação a Deus. Quando nós entendemos o quão perto Deus está de nós, quando nós entendemos como Deus cuida perfeitamente da nossa vida, então, diante das situações desafiadoras, diante das situações em que nós sentimos medo, então nós somos fortalecidos pela certeza de que o Senhor está cuidando de nós. No versículo 9, ele diz assim, no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Outro dia eu li uma frase que eu achei interessante, que dizia mais ou menos assim, haverá situações em que vai ser somente você e Deus, mas tenha certeza, é suficiente. Olha, se Deus está conosco, nós somos maioria. Se Deus está conosco, nós somos maioria em qualquer situação. Então, é essa ideia que o salmista apresenta para nós no versículo 9. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós invocamos o Senhor, quando nós confiamos no Senhor, nós não nos deixamos abater por causa dos inimigos. Ao contrário, nós nos fortalecemos com a certeza de que Deus é por nós. Ele diz, no dia que eu te invocar, no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, Deus é por mim. Olha, saber que Deus é por nós, saber que Deus está conosco, faz toda a diferença na nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou repetir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, busque ao Senhor nessa manhã. Invoque o Senhor de todo o seu coração. Confie nele, mas confie mesmo, tendo a certeza de que Ele está cuidando de você. E sinta-se fortalecido pela presença de Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Olha que coisa interessante. Aqui ele repete a mesma ideia do versículo 4. Em Deus,
cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Agora, no versículo 4, ele finaliza assim: quem me pode fazer um mortal? Ou seja, qualquer pessoa que se levante contra nós é um mortal. Uma hora deixa de existir. Nenhum ser humano é sinônimo de perigo eterno. Mas no versículo 11, ele finaliza assim: quem me pode fazer um simples ser humano? Não é no sentido de olhar para o outro e menosprezá-lo, ou diminuí-lo, ou achar que ele é menor ou inferior a nós. Mas é comparado a Deus. Se você comparar os seus inimigos, por maiores que sejam, por mais influentes que sejam, se você pegar qualquer pessoa que deseja o seu mal e comparar com a grandeza de Deus, você vai ver que nenhum inimigo é maior do que o Senhor. E que nenhuma ação inimiga deve ser motivo para você desistir, quando você tem a certeza de que Deus está com você. Se você tem essa certeza que Deus está com você, não há inimigo que te possa parar e consiga te deter, porque você entende que Deus está com você. No versículo 12 ele diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, trarei as ofertas de ações de graças. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca se esqueça dos votos que você faz com o Senhor. Tenha um coração grato e fiel. Cumpra os votos que você fez com o Senhor. Seja grato pelo cuidado de Deus com a sua vida. Sabe por quê? Sabe por que eu estou dizendo isso? E é interessante que o salmista traga isso, porque assim, eu conheço pessoas que diante de uma situação de perigo, diante de uma situação difícil, faz uma série de votos. Assim, olha, se Deus me tirar dessa situação, eu vou servi-lo melhor, eu vou me comprometer mais com o reino de Deus, eu vou fazer mais a vontade do Senhor, eu vou servir mais o Senhor. Faz uma série de votos. Mas parece que são votos impensados ou inconsequentes, porque depois que a situação passa, depois que o problema se resolve, parece que essas pessoas esquecem daquilo que se comprometeu diante do Senhor. É melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor não prometer do que prometer e não honrar o que prometeu. Portanto, o que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, os votos que eu fiz enquanto eu me sentia inseguro, enquanto eu tinha medo, eu vou cumprir. Eu vou cumprir os meus votos diante do Senhor. Eu vou ser fiel. Eu vou trazer oferta de gratidão. Eu vou realizar tudo aquilo que eu me comprometi a fazer. Eu serei fiel ao Senhor. Eu vou honrar com o compromisso que eu fiz, com os votos que eu fiz diante do Senhor. Sabe, parece que tem pessoas que diante de uma situação difícil fazem uma série de compromissos com o Senhor e depois que a situação passa, a pessoa não cumpre porque começa a olhar para as pessoas e diz assim: não, eu não vou fazer não, porque fulano tá pior do que eu, ou fulano tá menos comprometido do que eu, ou fulano tá mais relapso que eu. Não se compare com o outro, principalmente se for para considerar o outro melhor que você, ou se for para justificar o seu erro. Não se compare com o outro para justificar o seu erro, para justificar o seu pecado, para justificar a sua inércia, para justificar a sua procrastinação. Não se compare com o outro. Cumpra os seus votos diante do Senhor. Honre os seus compromissos, honre com os compromissos que você fez diante do Senhor. E aí, ele finaliza no versículo 13, dizendo assim: pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Olha, todos os livramentos que Deus nos dá, todas as bênçãos que Deus nos concede, tudo aquilo que Deus faz em nossa vida, tem como propósito que andemos em sua presença. Deus não nos abençoa simplesmente para sermos abençoados. Ele nos abençoa para que o honremos e o glorifiquemos com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Portanto, viva na presença do Senhor. Ande na presença do Senhor.
obedecendo a palavra, vivendo de acordo com a palavra, glorificando a Deus, seja comendo, seja bebendo, seja andando, ou o que quer que você esteja fazendo. Faça tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa nessa quarta-feira estar refletindo sobre como anda o seu compromisso com Deus. Se você diz que realmente confia no Senhor, honre ao Senhor de todo o seu coração. Seja grato por tudo quanto o Senhor já tem feito na sua vida, tá bom? Se você não curtiu ainda, curte esse vídeo, é muito importante você curtir para que o YouTube possa impulsionar e outras pessoas possam visualizar. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Assim como eu creio que você foi abençoado nessa manhã, você pode também permitir que essa bênção e que essa palavra chegue também ao coração de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro aqui no Reflexão em Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.